É o nosso tema aí, é o tema que o Elinho tem abordado aqui às quintas-feiras, né? Curados para sempre. O nosso texto base você já conhece ali, Isaías, capítulo 53, onde o profeta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, lhe traz o entendimento de saúde para todo aquele que crê no Senhor. Quantos aqui temos que creem no Senhor? Digam, eu creio. Esse entendimento, essa palavra, ela precisa estar enraizada no teu coração. Esse entendimento de enraizar, a semente criar raízes é importante, porque a palavra de Deus, queridos, ela nos revela que o Senhor, Ele nos desarraigou do mundo. Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos tirou do mundo. Quantos aqui já tiveram a experiência de pegar uma pequena árvore, ou de limpando lá, vamos dizer assim, um terreno, um gramado, onde nasceu lá alguma coisa que não deveria ter nascido, né? Algum chumaço de capim no meio da grama, alguma arvorezinha. Quantos aqui já tiveram experiência, né? E é claro que você sabe, para desarraigar alguma coisa, o terreno precisa estar meio úmido ali, né? Porque senão metade das raízes vão ficar, ou vai vir as folhas na sua mão, né? Mas foram ali, abaixaram e arrancaram aquele chumaço, ou aquela pequena árvore, e sacudiram ali a terra, né? E ela saiu com raízes. Você já teve infância, você teve infância, brincou na terra. Pastor, fui criado em apartamento. Mas, para você que já teve essa experiência, essa questão do desarraigar, não é? É você pegar e puxar e vai vir, não é? Vai vir ali aquela pequena árvore ou alguma coisa assim, e as raízes vão estar ali ainda com muita terra agarrada nela, mas você dá uma sacudida assim, aquela terra, ela cai, não é? E você consegue tirar aquela árvore ou aquele capim indevido ali com raiz e tudo. A palavra, ela nos diz que nós fomos desarraigados do mundo, fomos tirados do mundo. Ora, se nós fomos desarraigados do mundo, o Senhor, Ele nos levou e nos plantou no seu reino. Diga assim, eu estou plantado no reino de Deus. Então é importante que a semente de Deus, ou da palavra de Deus, ela caia no nosso coração para transformar a nossa vida, para transformar o nosso modo de pensar, transformar as palavras que saem da nossa boca, transformar a nossa mente. Agora estamos renovando o nosso modo de pensar pela revelação da palavra de Deus, pelo entendimento da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele age na nossa vida, ele interage conosco, ele muitas vezes lança uma palavra de Deus questionando o teu modo de pensar antigo, e é você naquele momento ali de decisão, de entendimento, que vai dizer assim, olha, eu estou crendo na palavra de Deus, e eu vou deixar a palavra de Deus se enraizar, essa semente da palavra de Deus se enraizar no meu coração. Então esse texto, ele fala certamente, diga comigo, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso aqui precisa cair no teu coração. Mas não somente as nossas enfermidades, ele está falando de problemas que nos afligem, de problemas que nos preocupam, de problemas que geram expectativa, que geram ansiedades, e a resposta da palavra para esse problema, para esse tipo de problema, é certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou, né, as nossas dores, Ele levou sobre si. E nós tínhamos aquela ideia, né? E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o próximo versículo, ele diz assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E aí nós vamos experimentar de algo novo, porque aqui vai falar de castigo. E ele diz assim, olha, o castigo que hoje nos traz a paz. Quantos têm paz no seu coração? Você só tem paz no teu coração mediante a fé na palavra de Deus. Nós fomos desarraigados do medo. Você foi desarraigado do medo da morte e da finalização da tua vida.
Então, o castigo que nos traz a paz, e eu coloco aí o hoje, né? Temos paz hoje, estava sobre ele. Ele foi castigado no meu e no seu lugar, no nosso lugar. E pelas suas pisaduras e pelas suas feridas, o que aconteceu? Fomos sarados, né? E esse texto, ele fala isso aqui claramente para nós, né? Você já recebeu de Deus a cura em Cristo Jesus. Então agora passe a agir com base nessa certeza. Fé é essa certeza. A fé, ela ultrapassa o limite da humanidade. Porque na nossa humanidade, nós somos limitados em tudo, incapacitados em tudo. Vamos até um certo ponto e daquele ponto em diante não tem mais como continuar. E quando eu digo humanidade, eu estou falando de tudo aquilo que o homem, o ser humano, pode fazer para gerar algum resultado de benefício na vida do próprio ser humano. Então, se há uma limitação, a palavra de Deus, ela é ilimitada. Diga, a palavra de Deus, ela é ilimitada. Você precisa ter no seu coração: eu já recebi de Deus a cura em Cristo Jesus. Eu preciso agora dar passos, eu preciso agora agir mediante essa crença que está no meu coração, mediante esse entendimento que está na minha vida, que eu recebo através da palavra de Deus. Eu quero falar sobre 3 aspectos aqui nessa noite. O primeiro deles é um entendimento que você já tem ao longo dos anos recebido, talvez você mais novo aqui possa estar recebendo pela segunda, ouvindo isso pela segunda, algumas vezes aí, né? Mas aquilo que você diz, aquilo que sai da tua boca, aquilo que você declara, revela qual é o teu posicionamento. Aquilo que sai da tua boca vai revelar se você ainda está arraigado no mundo, ou preso ainda com pontas de raízes no mundo. Uma parte já começou a sair, mas a outra ainda está presa no mundo. Porque aquilo que nós dizemos, aquilo que nós declaramos, aquilo que sai da nossa boca, faz toda a diferença na nossa vida, mas também faz toda a diferença diante de Deus. Quantos aqui se lembram daquela mulher Ciro-Fenícia, que tinha uma filha doente, que tinha uma filha atacada por espíritos atormentadores, e ela vai seguir a Jesus, e vai ter aquele momento lá do diálogo dela com Jesus. Certamente ela ouviu falar de Jesus, ela vai crer em Jesus, e ela vai colocar em Jesus a fé e a esperança dela, de que Jesus tem a solução para o problema dela, para a dificuldade dela, que no caso era da filha, mas o coração de mãe dela, que ama o filho, ela vai fazer: olha, eu vou atrás de Jesus e vou falar com ele. Só que a princípio ela é aparentemente rejeitada com aquela palavra que ela recebe, mas ela não arredou o pé do posicionamento de crença, queridos. A princípio pode nos parecer, lendo o texto, que ela recebeu um balde de água fria com aquela resposta, mas ela não abriu mão. Ela se posicionou com a palavra de Deus. Não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela, imediatamente, no posicionamento de fé, ela não abre a boca para virar para Jesus: ah, você é mais um desses que não se importa comigo, ou que não se importa com ninguém, ou você é mais um charlatão, ou você é um enganador. Não. O que saiu dos lábios dela, a declaração dela, revelou o posicionamento dela. Em um texto ela diz assim: olha, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Tem 2 textos, né? Tem um texto de Mateus e tem um texto de Marcos. Eu achei interessante
o texto de Marcos, porque o texto de Marcos, quantos já viram assim, não sei se já aconteceu na sua casa, mas vamos dizer que você esteja naquele café da manhã abençoado, não é? Quantos aqui tem um cachorro em casa? Quem tem cachorro, levanta a mão aí. Hã? Eu não sei se já aconteceu na sua casa, mas por acaso seu filho ou a sua filha, com o cachorro lá circulando, já pegou um pedaço de pão assim por baixo da mesa e jogou? Já aconteceu? Hã? Eu creio que é o texto de Marcos que ele dá a entender assim, né? Porque ele usa o termos ali parecido com criança, como uma criança que joga um pedaço de pão por debaixo da mesa e os cachorrinhos vão se alimentar das migalhas. Ela fala dessas migalhas, né? Mas nos dois textos, Jesus vai dizer assim para ela, né? Num deles, ô mulher, grande é a tua fé. Como é que Jesus mediu a grandeza da fé dessa mulher? Ela permaneceu, mesmo recebendo uma palavra, olha, cura não é para você ainda. A cura é para os filhos. Diga comigo assim, cura é o pão de Deus para os filhos. Ela disse, então eu volto mais tarde, depois que você der a vida na cruz do Calvário, não. Mulher, grande é a tua fé, porque ela permaneceu quando ela poderia ter dado as costas e ter dito assim, Deus não quer a cura para minha filha, Deus não está se importando com o meu lar, com a minha família, mas ela permanece, e essa atitude dela permanecer, Jesus se vira para ela e diz, grande é a tua fé. Num outro texto, Jesus vai dizer assim, olha, por causa desta palavra, por causa do teu posicionamento, por causa da tua crença, pode ir que a tua filha já está curada. Então, esse primeiro ponto que eu quero ver com você é aquilo que você diz, aquilo que você declara, revela qual é o teu posicionamento. E é o teu posicionamento, e é a tua firmeza em fé, que vai desmontar o argumento do inferno contra a tua vida. Porque o inferno, queridos, ele pode levantar frases, ele pode levantar várias coisas, ele pode levantar uma fortaleza. O inferno é especialista em levantar fortalezas, em criar barreiras, para que você não creia, para que você não receba a cura, para que você não seja curado. Mas é esse teu posicionamento que vai fazer desmoronar, que vai jogar por terra toda a artimanha do inferno, toda a mentira do inferno, contra a palavra de Deus, contra a sua crença na palavra de Deus. Então são princípios que nós precisamos ter. Por exemplo, né, esse princípio aqui, o nosso Deus, ele é imutável. Deus, ele é a palavra. A Bíblia é o próprio Deus se revelando a cada um de nós. Então Deus, ele é a palavra, e a palavra é imutável. Diga comigo, imutável. Ela não muda, ela não retrocede, ela não recua, ela não vai ser passado uma borracha nela, dizendo assim, não era bem isso aqui, não. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus saiu dos lábios de Deus e está aqui, então ela cumpre o propósito para o qual ela foi declarada, para o qual ela foi firmada. Eu digo para você, se cura foi provida em Cristo Jesus, e não hoje, né, mas lá na cruz, há mais de 2000 anos, essa palavra permanece a mesma. Não mudou, não caducou, não tem prazo de validade, mas ela permanece a mesma. Certamente Ele tomou as nossas enfermidades, Ele carregou com as nossas... Permanece igualzinha. A obra na cruz do Calvário permanece a mesma. Permanece igualzinha, nada mudou. Deus, Ele permanece o mesmo. A palavra de Deus, ela permanece a mesma. E somos nós que vamos nos posicionar diante dessa palavra da crença que nós devemos ter
na palavra de Deus. Então nós vamos ver aí que na justiça de Deus Ele nos cura. E é importante que você tenha isso no teu coração. Na justiça de Deus, Ele resolve nos curar. Ele resolve nos colocar numa posição de saúde. Diga, saúde. Deus tem saúde para a minha vida, né? Quando eu falo da justiça de Deus, justiça é um princípio imutável para Deus. Imexível, diga imexível. Justiça é um princípio imutável para Deus. E eu digo para você, é a própria natureza dele. Eu fico imaginando Deus, né, em Cristo Jesus, com expectativa de dizer assim, agora eles vão ser curados para sempre. Agora eles vão ser libertos para sempre. Agora todo aquele que crê no meu Filho vai experimentar disso que eu tenho do meu coração, na minha vida. Eu quero derramar sobre eles cura, eu quero derramar sobre eles libertação, eu quero abençoar a vida deles, eu quero que eles reconheçam e vejam o Deus que ama eles, que dá a vida por eles, né? João 3,16 fala sobre isso, que Deus amou ao mundo, que amou a cada um de nós de uma maneira tão especial, de uma maneira tão maravilhosa, que Ele dá o seu único Filho para que todo o que nele crê não venha continuar vivendo na enfermidade, não pereça, mas tenha a própria vida de Deus, tenha a vida eterna. Esse é o nosso Deus, o coração dele explode em querer abençoar a tua vida, explode em querer mexer com a gente, queridos. O Espírito Santo, ele traz isso ao nosso coração. O Espírito Santo, ele traz esse entendimento. Justiça é um princípio imutável de Deus, é a própria natureza de Deus. É o próprio Deus dizendo, você está curado, você está livre do império das trevas, você está livre do pecado e da morte. Você não está mais algemado, você não está mais cativo. O salmista, no Salmo 89, no versículo 14, ele diz assim, olha, a retidão e a justiça são alicerces do teu trono. Alicerce é alguma coisa que mantém algo de pé. E aí a palavra vai dizer, olha, o nosso Deus, ele é reto. O nosso Deus, ele só tem uma palavra. O nosso Deus, ele só tem uma declaração. E ele diz assim, retidão e a justiça dele são a base do trono dele. Esse trono ninguém tira do lugar. Diga comigo, esse trono ninguém tira do lugar. Não, pastor, é pesado demais. Não, está fincado na justiça. Está fincado na retidão de Deus. Na integridade de Deus, ele está firmado nessa integridade do Deus que não mente. Diga aleluia. Do Deus que não mente, que não volta atrás na sua palavra. Esse trono está alicerçado ali. E aí ele completa dizendo, olha, o amor e a fidelidade vão à tua frente. Porque você tem crido, porque Ele é Deus, porque a palavra de Deus está revelada. Então eu quero que você descanse o teu coração nessa certeza, né? Ao Senhor pertence a nossa defesa, Ele é o nosso escudo. Declare isso, o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu escudo, Ele me defende. Eu me posiciono em crença e Ele me defende. Ele é o meu escudo contra toda e qualquer artimanha do inferno. Contra qualquer levante do inferno contra a tua vida, o Senhor é o teu escudo, Ele é o teu defensor. Ninguém vai ousar meter a mão, tocar na tua vida, porque Ele está te defendendo. Dê glória a Deus. Ele está nos defendendo, queridos. Eu preciso tomar a decisão de crer com o coração, de receber isso no coração e declarar com a minha boca essa crença e trazer o meu coração. É aquele princípio que nós devemos ter sempre no nosso coração. Aprendemos isso na Atos, né? A boca fala do que está cheio o coração, e o coração se enche, o coração se farta daquilo
que a boca fala. Isso aí eu preciso tomar essa decisão de crença, de crer com o meu coração e declarar com a minha boca: eu não estou mais arraigado no mundo, eu estou sim arraigado na palavra, no reino de Deus, e dessa palavra eu vou extrair a seiva, o vigor para a minha vida. Você não é mais um cidadão desse mundo, você é um cidadão do reino dos céus. Olha, do mundo você não vai extrair mais nada, porque esse mundo já deu o que tinha de dar. Mas na palavra e no reino de Deus, você tem o vigor, você tem a seiva. Pode estar uma guerra acontecendo lá fora, mas o Senhor é contigo. O Senhor é o teu amparo, o Senhor é a tua fortaleza. Segundo ponto que eu quero ver com você nesta noite: Deus tem vida e saúde para você. Alguém pode dar um Diga aí, é para mim. Provérbios 4:20. Olha, estou dizendo tudo mastigadinho. O bifinho já foi partido, como diz o Elinho, né? Só não vou mastigar por você, mas olha aí. Senão vai ficar babado, né? Eca, que nojo. Provérbios 4:20. Filho meu, quantos filhos temos aqui? Atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos, porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Olha a palavra revelada, o entendimento claro aqui, de que essa palavra espiritual, ela gera saúde, ela gera medicina para o teu corpo. Pastor, mas como é que pode? É crença, queridos. Não tenta entender pelo 2 mais 2, pela lógica humana. Mas abre o teu coração e recebe aqui: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos, porque são vida para quem os acha e saúde. Como é que essa palavra pode se transformar em saúde para o corpo? Em primeiro lugar, porque o Espírito Santo revela essa palavra a você, e Ele habita em você, e se Ele habita em você, Ele traz vida para esse corpo, que é de carne e osso. Pode pegar no braço do seu irmão aí, da sua irmã, é carne e osso, vê aí, tem aço aí? Verificando. Tem carne e osso aí? Ora, carne e osso é frágil, carne e osso é perecível, mas a palavra de Deus está dizendo saúde para o teu corpo. Diga então comigo: Deus tem vida e tem saúde para o meu corpo. Aleluia! Oh, glória, aleluia! A palavra escrita, queridos, ela nos foi dada para revelar a palavra viva que é Jesus. É um facilitador, não é? Então nós precisamos ter a palavra viva no coração. E eu coloquei aqui, para você ter um entendimento, sobre atentar, né? Porque o texto ele fala sobre essa atenção, né? Atentar é ouvir, é dar atenção, é considerar, é se ver transformado por essa palavra que é de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a vida daquele que crê. Então nós precisamos ter esse, eu vou prestar atenção no que Deus está me dizendo. Inclina o teu ouvido, inclina e diz assim: preciso ouvir isso. Isso tem dois lados, né? Tem um lado daquele que gosta de fofoca. Espera aí, que papo é esse aí? Espera aí, deixa eu inclinar o meu ouvido aqui para... Não, diga assim, não. Mas tem o aspecto de inclinar o ouvido, porque, opa, essa palavra de Deus tocou no meu... Eu vou dar atenção a isso que Deus está dizendo para mim. Eu vou considerar como voz de Deus para a minha vida isso que o Senhor está dizendo ao meu coração através da sua palavra. E eu vou me ver, é importante esse aspecto, né? Eu vou me ver transformado por essa palavra. Você recebe a palavra
E você começa a se ver com os olhos espirituais, transformado pela revelação da palavra de Deus, né? Jesus, ele veio para que você tenha vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em escassez? Não. Diga, abundância, né? Esse é o meu Deus. Ele está falando que veio para que eu tenha vida e vida em abundância. E vida é isso aí, ó. Vida é o estado de quem tem vitalidade. Olhe para o teu lado e veja aí a expressão da vitalidade. Ou essa pessoa que está ao seu lado está, ó dor, ó vida, ó joelho que não para de doer, a coluna. Olhe para quem está ao seu lado e diga, você tem vitalidade. Vida é essa expressão aqui, né? Você olha e você vê ânimo. Olha para quem está ao teu lado e vê o ânimo aí. Olha a face do ânimo aí. Pergunta para quem está ao teu lado, está animado? Veja ânimo nessa pessoa que está ao seu lado aí. Ânimo acima das circunstâncias. Aleluia. Ânimo acima de todas as circunstâncias. Olha, se você olhar para o teu contra-cheque, você olha para Jesus e olha, diz assim, eu tenho ânimo. Porque eu estou olhando para a palavra, eu estou olhando para Jesus. Se você olhar para as circunstâncias, você murcha. Essa condição de vida é o estado de quem tem vitalidade, de quem tem o ânimo, é animado, e de quem vive pelo que Deus diz. E aí você diz, olha, o meu sustento vem do Senhor. O meu sustento vem do Senhor. E é por isso que a palavra é saúde. Coloca a mão sobre o teu peito e diga, a palavra é saúde para a minha vida. É medicina, é medicamento. É saúde para o teu corpo. Essa palavra é gerador de saúde, de vida, de medicina para o teu corpo. Ouça, creia, pois é o próprio Senhor Jesus que está falando isso para você. Receba isso no pessoal, o Espírito Santo trazendo isso ao teu coração, Jesus falando isso pessoalmente com você, e te declarando essa certeza, essa vitória no nome de Jesus. E o terceiro aspecto que eu quero ver com você nessa noite, é que não há maldição sobre a tua vida. Você sabe que muitas vezes, nós mesmos nos colocamos debaixo de um entendimento de maldição? Mas a palavra e o Espírito Santo estão te dizendo assim, olha, não há mais maldição sobre a tua vida. Infelizmente, muitas vezes a pessoa, ela pensa assim, olha, o meu passado é o fator que determina a enfermidade que eu estou vivendo hoje. Não é. Tem muita gente que se coloca debaixo do entendimento de maldição. Por isso eu botei assim, não faça do seu passado um fator determinante para que você seja enfermo hoje. Porque você se culpa tanto, por causa do teu histórico no passado, que diz assim, se eu estou vivendo isso hoje, é porque eu estou merecendo passar por isso hoje. Não. Isso é entendimento errado do inferno. Isso é uma cadeia maligna, uma fortaleza maligna que o inferno tem jogado sobre a vida de muitas pessoas. Mas se eu estou enfermo hoje é porque eu estou pagando alguma coisa que eu já fiz lá atrás. Não. Diga comigo, não há mais maldição sobre a minha vida. Eu digo para você assim, olha, não aceite a enfermidade
como uma forma de pagar pelos seus erros do passado. Ah, mas de algum modo, pastor, eu preciso pagar. Eu estou pagando todo o engano, toda a mentira. Olha, eu prejudiquei muita gente, pastor, no passado. Então essa enfermidade é um meio de eu pagar. Não é. É o inferno que tem colocado isso na tua mente, no teu coração, no teu entendimento. Você não está mais debaixo de maldição. E esse entendimento muitas vezes se alastra. Ah, pastor, eu estou sendo punido porque o que eu fiz no passado o senhor nem imagina. Então, essa enfermidade é uma forma que, entre aspas, Deus colocou na minha vida para me punir. Não, Deus ele não pune. Deus pune a descrença. No futuro ele vai punir a descrença. Mas hoje você experimenta de um Deus que é graça e misericórdia. Então, não tenha essa ideia errada, porque a palavra ela declara uma coisa que é bem simples, que é bem eficaz. Toda a nossa dívida foi paga por Jesus na cruz do Calvário. Diga comigo assim: toda a dívida que eu contraí lá no meu passado foi paga em Cristo Jesus no dia em que eu abri o meu coração para Jesus Cristo. Ele pagou, Ele te livrou de toda a dívida que você tinha. Por isso que eu reforço que Isaías 53, no versículo 5 diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga comigo: fomos sarados pelas pisaduras dele. Então você não está debaixo, né? Gálatas também fala sobre isso aí. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou. Diga assim: eu fui resgatado da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Substituição completa. Tanto quando você lê, pelas suas pisaduras fomos sarados, e você está dizendo assim: o justo Jesus morreu pelo injusto aqui, que fez tantas bobagens, que se afundou na lama do pecado no passado, mas Jesus nos substituiu perfeitamente, o santo pelo pecador, através da sua crença em Cristo Jesus. Substituição completa e perfeita. Diga amém. Então você não pode assimilar e aceitar que qualquer situação que se traduz em enfermidade ou algum outro tipo de situação que você esteja enfrentando hoje é uma forma: eu estou pagando. Não, hoje você está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas já, e eis que em Cristo Jesus tudo se tornou novo. Então olha aí, sentimentos que contradizem a palavra de Deus nos levam à derrota. Não acate esses sentimentos. Olha, eu quero dizer uma coisa: todos nós aqui somos sujeitos a sentimentos, queridos. Todos nós, sem exceção. E os piores sentimentos podem se levantar contra a nossa vida, contra a tua memória, o que você fez lá no passado, que você não tem perdão, aquela ideia: não, isso que eu fiz não tem perdão, não tem modo, não tem maneira, né? Eu digo para você o seguinte: hoje você é uma nova criatura. Diga assim: eu sou uma nova criatura. Então a nova criatura, ela prioriza a revelação da palavra de Deus na sua vida. Então os sentimentos são enganosos. Sentimentos são perigosos. E sentimentos, se você acatar o sentimento com a mentalidade errada, ele pode te derrotar, ele pode te escravizar, e você vai sofrer o que você não tem que sofrer nessa vida. Então, amados, para nós terminarmos aqui nessa noite, todo pensamento contrário à revelação do amor de Deus para com a tua vida, você deve pegar esse sentimento, você deve pegar esse pensamento, e você deve sufocar
esse pensamento e esse entendimento no nome de Jesus. Priorize a palavra de Deus. É ela que transforma o teu modo de pensar, é ela que muda o teu modo de pensar. Não dê brecha para esses pensamentos contrários à palavra de Deus. Não dê brecha para esses sentimentos contrários à revelação da palavra de Deus. Sufoque, né? Pega a mãozinha assim, pega no pescoço dele, vai molher agora no nome de Jesus, miserável. Carinhoso, não? Com eles tem que ser assim. Para que você viva. Para que você coma o melhor dessa vida e dessa terra. Como um filho e uma filha de Deus. Se você crer e ouvir ao Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Fique de pé e diga isso: eu vou comer o melhor dessa terra. Aleluia.